Bom dia para todos. Bom dia, vereadores, público presente, funcionários dessa casa, representantes do Executivo. Um bom dia especial para o Luiz, conhecido como Lois, e o Moisés do canal Futebol Clube, lá do Conjunto Cristina, área do nosso amigo Vaguinho Golo-Golo, Nandinho, imprensa local, e um bom dia especial a você, munícipe de Santa Luzia. Peço a todos que fiquem de pé, os que puderem, é claro, respeitando o direito em defesa dos idosos e das pessoas com deficiência. Havendo quórum regimental, em nome de Deus e da padroeira de Santa Luzia, declaro aberta a 6ª reunião ordinária conjunta de comissões, dia 20 de março de 2023, 9 horas e 58 minutos. Pode se assentar. No meio, como relator dessa reunião, o vereador Juninho Dulau. Solicito ao mesmo relator, Juninho Dulau, que faça a leitura das correspondências, se houver. Juninho Dulau, peguei Vossa Excelência um pouco de surpresa, mas é porque Vossa Excelência tem uma grande competência, um relator da saúde. Fica com a palavra, senhor relator. Bom dia, nobre vereador, bom dia, público presente, funcionários da casa, bom dia a todos. Senhor presidente, até agora, sem nenhuma correspondência para ser lida, tá? Obrigado. Gostaria de agradecer ao relator Juninho Dulau pela leitura, aliás, pela sua participação na nossa reunião ordinária, conjunta de comissões. Aproveita hoje, Juninho, que eu estou benevolente. Solicito ao vereador Ilaci Bicalho, relator nomeado para a 5ª reunião ordinária conjunta das comissões do exercício de 2023, que faça a leitura da sua respectiva ata. Com a palavra, Vossa Excelência Ilaci Bicalho. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores presentes, todos aqui que nos assistem. Senhor presidente, eu queria pedir dispensa da leitura da ata, uma vez que ela já foi colocada nas redes sociais dos vereadores, ok, velho? E de todos. Nos e-mails que Vossa Excelência fala. Nos e-mails, perfeito. Coloco o pedido de dispensa de leitura e da ata da 5ª reunião ordinária conjunto de comissões do exercício de 2023. Em discussão, em votação, solicito aos nobres pares que registrem seu voto. Aprovada, 12 votos. Ilaci, Vossa Excelência não votou, quer registrar? Registrem a ata para mim, por favor. Solicito ao relator Juninho Dulau que registre o voto do Ilaci Bicalho, como sim. Doutor Wander, eu ia pedir a Vossa Excelência para fazer a leitura, mas semana passada, por motivo de ausência do senhor, a Procuradoria colocou a dispensa da leitura, tá? Foi feita já. Obrigado, viu? Por ter me lembrado e a minha memória foi puxando. Solicito ao vereador Cristiano Matos, suplente do relator Paulo Henrique Cabeção, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que manifeste sobre o projeto de lei 118/2022, que dá nome ao MEI, a ser construído no bairro Bom Destino, de Expedito Silvino Dias. Expedito com S, como diz o nosso amigo ali, S de satisfação. De autoria do vereador Paulo Cabeção. Com a palavra, Vossa Excelência, Cristiano Matos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares vereadores. Senhor presidente, o parecer não chegou ainda. O Moura não encaminhou ele para cá. Beleza? Do 118? Isso. Sem mais, presidente.
Agradeço, Cristiano Matos. Então, segue da mesma forma, né, Paula? Procuradoria. O 013 está sem parecer, até o presente momento. Justificado, é claro, pelo motivo de doença do Dr. Moura, de chikungunya. O 016 também está sem parecer. Dando seguimento, o 017. Solicita ao vereador Paulo Henrique Cabeção, relator de Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que manifeste sobre o projeto de lei 017/2023, que dispõe sobre o direito da meia entrada em eventos culturais de lazer aos doadores regulares de sangue, de autoria do nosso presidente da Casa Legislativa, vereador Vaguinho. Com a palavra, Vossa Excelência, Paulo Cabeção. Um bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores aqui presentes, o público aqui também que se encontra presente nessa casa, ao público que nos assiste, aos funcionários dessa casa também, que tanto nos auxiliam a entregar aí um trabalho com excelência. Senhor presidente, vamos lá. Referente à consulta técnica, trata o presente de resposta à solicitação feita pelo excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia nos seguintes termos: legalidade do projeto de lei de número 017 de 2023, legislativo municipal, que dispõe sobre o direito de meia entrada em eventos culturais e de lazer aos doadores regulares de sangue. A proposta foi encaminhada à assessoria técnica pelo presidente da Câmara Municipal para análise com fulcro do artigo 102 e seguintes do regimento interno, a fim que seja efetivado o exercício de controle quanto à constitucionalidade, à competência da Câmara e ao caráter pessoal das proposições. Primeiro do projeto. O projeto de lei de número 017 de 2023 extrai-se o seguinte: o vereador Vaguinho apresentou o projeto de lei de número 017/2023 à Câmara Municipal, objetivando garantir aos doadores regulares de sangue o direito de meia entrada em eventos culturais e de lazer no âmbito do município de Santa Luzia, conforme disposto do artigo 1º. O projeto traz outras normas necessárias à sua aplicação. Da resposta. Após a análise detalhada do projeto de lei de número 017/2023, respondemos que o projeto de lei de número 3079 de 2020 tem normalidade no que tange a sua apresentação e legalidade, podendo ser levado a plenário da Câmara Municipal de apresentação e discussão, votação e aprovação com a seguinte verificação: verificar se o município já não tem legislação que trata a meia entrada. Esse é o nosso entendimento. Concluída a leitura do parecer, coloco em discussão e votação, na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o parecer referente ao projeto de lei 017/2023. Solicito ao relator, Paulo Cabeção, que registre seu voto, por favor. Só um instante, Gilmara, já está pronto? Obrigado, Gilmara. Solicito a vice-presidente suplente Ilaci Bicalho que registre seu voto. Está dando chute aqui no meu aqui. Pode com calma, tranquilo. Obrigado, filho. Solicito ao presidente, eu, Gleison Johnny, que registre seu voto. Aprovado. Comissão, 3 votos. Coloque em discussão e votação na Comissão de Educação e Cultura o parecer referente ao projeto de lei 017/2023. Solicito ao relator Ilaci Bicalho que registre seu voto. Deu? Aqui não apareceu, não. Sim, senhor Ilaci Bicalho. Tranquilo. Solicita ao vice-presidente
Vereador excelentíssimo Cristiano Matos, que registre seu voto. Como não tem presidente, Paulo Bigodinho, e nem a senhora Luísa do Hospital se encontra presente, aprovado por essa comissão, 2 votos favoráveis. Coloca em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o projeto de lei 017/2023. Solicita ao relator Paulo Cabeção que registre seu voto. Solicita ao vice-presidente Lelei do Salão que registre seu voto. Solicita ao presidente, vereador Cristiano Matos, que registre seu voto. Aprovado por essa comissão e finalizado, 3 votos. O 021, sem parecer também da mesma forma. Questão de ordem, senhor presidente. Com a vontade, senhor vereador, excelentíssimo presidente da Casa Legislativa de Santa Luzia, Vaguinho Golo-Golo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais colegas vereadores, ao público que está nos assistindo, a visita aí de tanta gente bacana aqui hoje nessa casa, plenário cheio, isso é importante, ao público que está nos assistindo e imprensa local. Senhor presidente, só que gostaria de fazer um agradecimento especial às comissões por votar na aprovação desse projeto e pedir aos demais colegas vereadores, né, que na reunião extraordinária possa efetivar esse projeto de lei devido à importância dele ser mais um mecanismo, né? Eu acho que todos nós, colegas vereadores e as pessoas do dia a dia, sempre a gente está recebendo campanha, né, pedindo para doar sangue para fulano de tal, para fulano Y, X, né? E aí nós tivemos a ideia de criar mais um mecanismo, mais um incentivo para as pessoas fazerem as doação de sangue, que é de suma importância para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Com toda a vênia que Vossa Excelência tem por mim, mas aí eu prefiro que então a Procuradoria da Casa, a Rose, se manifeste, se a gente pode colocar em votação, porque ele se encontra sem parecer. Aí eu queria ver se a Procuradoria da Casa autoriza a gente colocar para votação. Não, o 017... O 21 que eu estou falando. Não, eu pedi questão de ordem só para fazer um agradecimento ao 017. Do anterior. Do anterior. Ah, tá bom? sim. Achei que estava na questão de ordem do 21. Não. Então fica aqui meu pedido de desculpas agora a Vossa Excelência. Não faz isso não, mas não. Falou. O 21 saiu de pauta. Vamos para o 22. O 22 tem o parecer aí, né, relator? Tenha calma, Ilaci. Tudo no tempo de Deus. Solicita ao vereador Paulo Henrique de Assis, conhecido como Paulo Cabeção, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que manifeste sobre o texto substitutivo do projeto de lei número 22/2023, que dispõe sobre o cadastro eletrônico para o programa Minha Casa Minha Vida, no município de Santa Luzia, de autoria do excelentíssimo senhor vereador, Dr. Wander Carvalho. Com a palavra, Paulo Cabeção. Muito obrigado, senhor presidente. Referente à consulta técnica, trato o presente de resposta à solicitação feita pelo excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia dos seguintes termos. Legalidade do substitutivo ao projeto de lei de número 022 de 2023, legislativo municipal, que dispõe sobre o cadastro eletrônico para o programa Minha Casa Minha Vida do município de Santa Luzia, Minas Gerais. A proposta foi encaminhada à assessoria técnica pelo presidente de Câmara Municipal em análise, com fulcro do artigo 102 e seguintes do regimento interno, a fim que seja efetivado o exercício de controle quanto à constitucionalidade e à competência da Câmara e ao caráter pessoal das proposições. Do projeto.
Do substitutivo ao projeto de lei de número 022/2023, extrai-se o seguinte: o vereador Wander Carvalho apresentou o substitutivo ao projeto de lei de número 022/2023 à Câmara Municipal, objetivando tornar obrigatório o cadastro eletrônico do município de Santa Luzia, Minas Gerais, para o cadastro do programa Minha Casa Minha Vida, conforme regulamentação do Poder Executivo. 2 da resposta. Após análise detalhada do substitutivo ao projeto de lei de número 022/2023, assim respondemos. A. O substitutivo ao projeto de lei de número 022/2023, apresentado pelo excelentíssimo vereador Wander Carvalho, poderá ser encaminhado para o plenário para devida deliberação sobre a conveniência da sua aprovação. Desde já, opinamos pela aprovação desse projeto de número 022/2023, de autoria do vereador Wander Carvalho. Sem mais, senhor presidente. Doutor Wander, teve um texto substitutivo, Vossa Excelência quer se manifestar ou não? Pode dar sequência? Beleza. Concluída a leitura do parecer, coloca em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer referente ao projeto de lei 022/2023. Solicito ao relator Paulo Cabeção que registre seu voto, por favor. Solicito ao vice-presidente suplente Ilaci Bicalho que registre seu voto. Solicito ao presidente Gleison Johnny que registre seu voto. Aprovado por essa comissão, 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Ação de Saúde e Ação Social parecer referente ao projeto de lei 2022/2023. Solicito ao relator Juninho Dulau que registre seu voto. Solicito ao vice-presidente suplente Ilaci Bicalho que registre seu voto. Solicito ao presidente suplente André Leite que registre seu voto. Aprovada por essa comissão, 3 votos favoráveis. Coloque em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao projeto de lei 022/2023. Solicito ao relator Paulo Cabeção que registre seu voto. Solicito ao vice-presidente Lelei do Salão que registre seu voto. Solicito ao presidente Cristiano Matos que registre seu voto. Aprovado e finalizado, 3 votos favoráveis por essa comissão. Doutor Wander. Autoria do projeto. Respectivamente, o 23, o 24, o 25, o 27, retirados de pauta por falta de parecer. Eu queria convidar o pessoal do Conselheiro Tutelar que está ali, ó, pelo menos um representante, eu acho que é Letícia, né, salvo engano, é Letícia? Só para fazer o uso da tribuna aqui, antes de colocar o projeto da senhora para apreciação, aí logo em seguida a gente dá sequência. Satisfação ver a senhora, dona Luísa. Queria agradecer a Letícia, só para explicar para vocês, uma explanação breve e rápida, porque o projeto já ia entrar para votação, se caso for assim, entendimento dos pares, é claro. E ela tem umas coisas úteis para ser explanadas para vocês. Com a palavra. Bom dia, vereadores, bom dia a todos. Existe um projeto de lei que foi encaminhado do Executivo, projeto de lei 32, que está em pauta hoje, para essa comissão ser aprovado, e ele trata sobre uma alteração da Lei Municipal 3.372, de 2013, que rege sobre a organização do Conselho Tutelar.
E esse projeto de lei já é algo que nós estamos sonhando há muito tempo, pelos conselheiros tutelares. Hoje é de conhecimento, e quem não tem o conhecimento, são 10 conselheiros tutelares hoje, ativos na cidade de Santa Luzia, para 2 conselhos, na sede e no distrito. E essas alterações desse texto da Lei Municipal 3.372, ele já está bem defasado, porque ele é de 2013. Nós tivemos algumas alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, significativas, né, em 2016, 2019, 2022, e a nossa lei municipal não previa isso. Além do mais, a lei municipal ela está defasada com relação a alguns benefícios para os conselheiros tutelares. Benefícios esses, por exemplo, como o Vale Transporte, que nós não temos direito hoje na nossa lei municipal. Estava-se previsto isso em lei orçamentária para 2022, mas não teve êxito, não chegou aos conselheiros esse benefício. E, diante dessas situações, dessas defasagens dessa lei municipal, nós sentamos juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social, a qual nós estamos vinculados administrativamente, e também junto com o CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que nós temos vínculo, e fizemos um projeto de alteração dessa lei. Esse projeto ele foi aprovado por unanimidade, em votação extraordinária, na reunião do CMDCA, foi à Procuradoria Municipal e não voltou para essa casa, para o Legislativo, com todas as alterações que nós havíamos feito em plenária do CMDCA. Então, hoje chegou para a votação dos senhores apenas 5 artigos de alteração, alterações essas que já estão previstas no ECA desde 2019, e algumas resoluções do CONANDA, que é o Conselho também Nacional da Criança e Adolescente, vieram apenas com essas alterações. E as alterações significativas, que afetam diretamente o Conselho Tutelar e alguns benefícios, não vieram em votação. E o que nós trazemos hoje aqui em plenária é que nós não estamos buscando unicamente benefícios para nós, conselheiros tutelares, 10 conselheiros tutelares. Nós estamos buscando benefícios para quem nós assistimos, que são as crianças, adolescentes, toda a população. Então, o que nós pedimos hoje em pauta é que seja revista esse projeto de lei, da forma que ele veio, nós entendemos que ele está incompleto, né? Ele não está na integralidade que foi discutido e aprovado em CMDCA, em plenária de CMDCA, e gostaríamos de, se for o caso, discutir com essa casa realmente todos os benefícios. É sabido também que esse ano é ano previsto para processo seletivo e votação para o Conselho Tutelar. Dia 1º de outubro nós temos votação, nós temos a votação popular, né, conhecida como a votação popular, e, além do mais, nós temos realmente o cumprimento da sociedade, de estarmos aqui e zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, essa é a nossa pauta hoje aqui. Gostaria de ser revisto por todos esses vereadores com o máximo de atenção possível. É uma lei de 2013, ela está muito defasada. Eu volto a falar, nós não estamos aqui buscando unicamente benefícios próprios, nós estamos buscando adequação com lei federal, Constituição Federal e tudo que possa realmente atingir as nossas crianças aqui no nosso município. Então, essa é a nossa pauta hoje. Agradeço a oportunidade de estar aqui nessa tribuna, mais uma vez, cumprindo o que a população nos colocou aqui como conselheiros tutelares, de zelar pelos direitos das nossas crianças. Nós estamos aqui hoje para pedir atenção sobre esse projeto de lei, para que ele realmente possa ser aprovado para, talvez, uma próxima década, né? A gente já sabe que o projeto é de 2000, a lei era de 2013, nós já estamos em 2023, ou seja, são 10 anos, e, quem sabe, esse novo projeto que está sendo aprovado, essa nova lei agora, possa reger mais 10 anos. Então, nós precisamos pensar justamente nessas possibilidades que essa lei vai trazer em benefício não só para o Conselho Tutelar, mas toda a população que está envolvida. Eu agradeço. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de fazer uma pergunta. Concedida. Letícia. Pois não? Bom dia, Letícia. Bom dia. Só uma dúvida. Nessa reunião onde houve essa aprovação, teve participação de membros do Executivo?
Não, na verdade, o Conselho da Criança e Adolescente, ele é representado, sim, por membros do Executivo e da sociedade civil, tanto também os conselheiros tutelares. Então, ele foi aprovado em reunião extraordinária por unanimidade. A lei, o projeto de lei, a princípio, ele foi aprovado na íntegra, da forma que a comissão trouxe, com os benefícios e todas as alterações. E subiu hoje para a Câmara apenas 5 dessas alterações dos artigos. Sim, então na reunião teve membros do Executivo? Sim, né? sim. Ok. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, Henry Santos. Primeiramente, bom dia, senhor presidente, bom dia aos vereadores, bom dia ao público presente, bom dia ao pastor Júlio, bom dia ao secretário de Desenvolvimento Social, bom dia a todos. Só uma pergunta, esse é o nome da senhora? Letícia. Letícia, nas alterações que vieram, você falou que vieram 5, Sim. Os conselheiros concordam com essas alterações? Sim, na verdade, só tem uma das alterações aqui que a gente gostaria de fazer uma ressalva sobre ela, porque nós entendemos ela restritiva, mas das 5, 4 são aprovadas por unanimidade. As 4 são aprovadas? Sim. A única, não sei se vai ser a mesma, que é a alteração no artigo, no inciso... É a alteração no inciso 1º do artigo 5º. 15º. 15º, exatamente. Porque realmente ela é bem restritiva. Ela é bem mesmo. restritiva. Bem Na verdade, restritiva. ela restringe muitas Só. situações referentes ao próprio processo seletivo, né? As pessoas que são candidatas ao cargo de conselho tutelar, ele fica muito restritivo àquelas entidades que são vinculadas ao CMDCA. E, na verdade, a gente sabe que a própria resolução do CONANDA e o próprio ECA, ele diz que tem que ter experiência, né? Não se diz em qual vínculo. Né? Então, a gente entende ela como um pouco restritiva, mas, de todas, no primeiro momento, ela foi, sim, aprovada junto, mas entendemos que ela seja um pouco restritiva, sim. E a outra também que teve na alteração no artigo 4, Sim. os conselheiros tutelar concordam, porque, de certa forma, eles tiram o suplente, né? Não vai ter suplente. Não, na verdade, o suplente ele é previsto em lei, sim. Só que esse artigo 4º ele está em consonância com o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, ele não tem o que se falar. Realmente, ele está correto com o Estatuto da Criança e Adolescente, ele não tem então, é só o artigo alteração 15º nenhuma. mesmo que está só bem... o 15º que entendemos ele restritivo. Na verdade, ele não está... a gente não pode falar que ele está fora da legalidade, né? Mas nós entendemos que ele é restritivo. A partir do momento que eu crio que todos aqueles que têm uma experiência vinculadas à criança e adolescente, ele tem que ser vinculados ao CMDCA, eu tiro dos próprios candidatos essa possibilidade de estar ingressando no processo de seleção. Não. Obrigado. Nada. Questão de ordem, presidente. Concedido, Lelei do Salão. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares vereadores. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que 10 itens foram selecionados. 5 vieram agora. Quais são os outros 5 que não estão em pauta? Nós temos ele em votação no CMDCA. Está até ali atrás, ali, a gente pode, de repente, trazer eles, ou, caso os vereadores queiram, a gente pode encaminhar isso por e-mail para que todos tenham conhecimento. A ata ela fica disponível, inclusive, no CMDCA, ela é pública. Né? A gente pode encaminhar todos essas alterações que não estão aqui e que foram aprovadas. Só uma pergunta minha agora. O Executivo chegou a comentar com vocês que retiraria de pauta o que estava registrado em ata, não? Não. Na verdade, foi aprovado na reunião do CMDCA e foi nos informado que isso desceria para a Procuradoria Municipal, passaria por análise da Procuradoria e viria realmente para a Câmara, para pudesse ser aprovado. E aí, no nosso entendimento da comissão e de todos que estavam ali, da forma que foi aprovado o CMDCA, a Procuradoria iria entender e subiria porque o processo ele tem que ser vindo do Executivo, ele subiria para o Legislativo da forma que estava para ser votado. E não foi. Agradeço a participação, Letícia. Fique à vontade. Feitas as devidas explanações, questionamentos, solicito ao vereador Paulo Cabeção. Questão de ordem, presidente. Concedido, Lelei da autoescola. Eu queria analisar com o presidente, novos pares aí, que a gente retire de pauta, né, para a gente fazer uma análise mais complexa desse projeto aí. Pedido de vista. Questão de ordem.
Concedido, Ilaci Bicalho. Questão de ordem, presidente. Tinha pedido. Após o Ilaci Bicalho, por favor. Tá. A voz saiu baixa aqui, mas eu pedi. Mas eu escutei, Ilaci, pode falar. Senhor presidente, depois de escutar a Letícia, acho que os primeiros interessados seria o Conselho Tutelar. E você vê que ela não está olhando pelo lado delas, ela está olhando pelo futuro, os que vão ingressar no Conselho Tutelar. Eu, como participante da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, eu também sou a favor eu não sou a favor da vista, não, eu sou a favor da retirada do projeto, para a gente fazer uma análise, porque, diante da explicação dela, merece uma atenção melhor nesse projeto. Tá? A gente para olhar todos os dois lados, o Executivo e o Conselho Tutelar. Eu solicito a retirada do processo para a gente fazer um estudo melhor. Senhor presidente. Está dentro da mesma linha que o Ellerson pediu de vista. Com a palavra do excelentíssimo vereador, elegantíssimo André Leite. Obrigado, presidente, pelo elogio aí nessa manhã de segunda-feira, né? Ganhei o dia. Presidente, bom dia aos demais companheiros vereadores, vereadora Luísa. Bom dia a todo o secretariado que nos acompanha nessa reunião aqui. Sejam bem-vindos mais uma vez a essa casa. O Jardel já é de casa, já, né, Jardel? Serventuários que nos acompanham aí, bom dia também a todos. Senhor presidente, eu queria parabenizar a Letícia, que esteve aqui. Letícia, é isso aí. Você tem que lutar pelo seu direito, está de parabéns. Você se fez ser ouvido aqui nessa manhã, né? E eu acredito que toda essa casa aqui vai compartilhar, sim, da sua fala. E, de antemão, já quero até solicitar ao nobre presidente que, porventura, colocasse em plenário, votação em plenário, a solicitação de toda a casa aqui, que eu entendo que isso é retirado do projeto. Porque o que ela pediu ali, ó, foi uma oportunidade de ser ouvida aqui. A gente precisa trazer os conselheiros tutelares aqui, os representantes, para a gente poder ouvir eles. É lógico que a gente não pode garantir que vai atender toda a demanda, mas pelo menos ser ouvido, vocês têm que ser ouvidos. Então, presidente, eu peço a Vossa Excelência, acho que seria de bom alvitre, Vossa Excelência colocar em votação no plenário a retirada desse projeto para que a gente possa dar uma amplitude maior e poder ouvir mais os conselheiros tutelares. Sem mais, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. O vereador Vaguinho pediu uma parte. Com a palavra o Vaguinho primeiro, depois o doutor Wander, e depois o Juninho. Essa sequência. Perfeitamente comum, né? Eu acho que vai ser unânime essa retirada de pauta, porque até mesmo porque à vista nós temos prazo, né, 48 horas. E me chamou muita atenção, porque até então foi acordado, né, foi votado com participação de membros do Executivo no projeto, né, e eu entendi ali que a procuradora, né, mandou o projeto da casa diferente do que foram, entre aspas, votado, e nem comunicaram os conselheiros, né? Então, assim, estranho, no mínimo estranho, né? Então, o correto mesmo é retirar esse projeto de pauta para ser discutido novamente. Com a palavra, doutor Wander. Bom dia, presidente. Bom dia os demais vereadores, na pessoa da vereadora Luísa do Hospital. Cumprimento também meu amigo, secretário de Governo, Jardel, a doutora Ana Clara, que está aqui também, secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, o Júlio, membros da Procuradoria, também presente, servidores dessa casa, munícipe que nos acompanha, e também os nossos queridos conselheiros tutelares aí, em especial meu amigo Emerson, que eu tenho um carinho e respeito muito grande. Enquanto eu era secretário lá, ele desenvolvia a função também como servidor público, né, antes de virar conselheiro tutelar. Que também eu considero servidor público, com muita responsabilidade. Bom, presidente, o mesmo pedido feito aí pelos demais vereadores, eu acho que eu entendi até o pedido do vereador Lelei da Autoescola de Vista, seria mais na intenção mesmo de rever, né, esse projeto de uma forma que atendesse
mesmo que não seja de forma integral, que seja mais próximo da realidade dos conselheiros tutelares do nosso município. Eu sou a favor da retirada do projeto, igual o nosso presidente da casa até mencionou, o vereador André Leite também mencionou, em nome de todos os vereadores, porque, hein, Vaguinho, lá na verdade é o conselho mesmo, né? O conselho de assistência passa a sociedade civil, sociedade governamental, né? E não quer dizer que, por mais que esteja aprovado por eles, que teria de vir da mesma forma que foi aprovado, porque passa pelo crivo do executivo, vê a questão de execução, se é possível ou não executar dentro daqueles moldes. Então, assim, e os próprios conselheiros, né, me chamaram ali para conversa, falaram que o prefeito foi bem solícito quanto à situação, ouviu, teve reunião com os mesmos, né? Eu estou errado, é isso mesmo, né? E o prefeito foi muito aberto, né? E eu acredito que a secretaria também. Às vezes o projeto chega lá na procuradoria e às vezes eu vou dizer o que a gente já cansou de falar aqui, né? Falta às vezes de comunicação entre os departamentos, né? Que eu não acredito que é também interesse da secretária de Desenvolvimento Social, que se faz aqui presente. Eu acho que seria até justo ouvi-la também, ou alguém da procuradoria. Não acredito que seja interesse delas também restringir direitos que podem ser garantidos aos nossos conselheiros tutelares. Eu acho que a gente tem que valorizar sim, porque são pessoas fundamentais no cumprimento da lei, né, para poder garantir aí os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Fora que a gente sabe que conselheiro tutelar não é conselheiro tutelar só de 8 da manhã até às 17, de segunda a sexta, né? É 24 horas conselheiro tutelar, né? Durante toda a execução do mandato. Então, eu acho que foi mesmo uma falha de comunicação ou alguma coisa que a gente não tenha conhecimento e a secretária se faz presente. Eu acho, hein, presidente? Eu acho que seria até justo, né? A gente ouviu e eu acho que a decisão, né, quanto a gente vê que o posicionamento dos vereadores quanto à retirada do projeto parece ser unânime, né? Eu acho que o correto é colocar em votação, mas seria justo a gente ouvir também a secretária de Desenvolvimento Social ou o representante da Procuradoria para esclarecer para a gente sobre a situação. E eu não acho que é bicho de sete cabeças também não, pelo que me falaram, o vale alimentação no qual já foi garantido o servidor público municipal, que essa casa aprovou, e o próprio prefeito já startou já, só para finalizar, presidente, e o próprio prefeito já startou o processo licitatório, só que teve ali a suspensão, né, pelo Tribunal de Contas. Acredito que esse imbróglio vai ser resolvido, mas porque eles têm lei específica, né, e aí precisa constar também, porque aí fica tudo certinho, resguardado de forma jurídica, e também a gente fala aí também do Vale Transporte, que todo servidor público tem. Então, eu acho que é o correto a gente incluí-los aí. Não me pediram, não me falaram nada, não falaram mal da secretária, não falaram mal do prefeito, ao contrário. O posicionamento que eles tiveram comigo parece que realmente pode ser, às vezes, uma falta de comunicação entre os segmentos que realmente não trouxe tudo que foi ajustado lá atrás, junto com o prefeito, junto com o conselho, junto com a secretária. Então, é algo que pode ser solucionado, no meu entender. E seria mais justo ouvir a própria secretária. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Concedido primeiro para o Juninho do Lau, por favor. Senhor presidente, vou ser bem breve aqui. Já ouvimos a Letícia, já conversei com a Emerson semana passada, e eu só vou, eu já tinha falado com o vereador Lelei da autoescola aqui, aproveitar mesmo a presença da secretária, né, e ela se pronunciar aqui, entendeu? Aproveitar a oportunidade que ela já está aqui, e depois a gente vai estar reunindo com os conselheiros, mas aproveitando a oportunidade e ela se pronunciar aqui, era só isso, dar ela a oportunidade também de se pronunciar. Vereador Paulo Bigodinho, com a palavra. Senhor presidente, bom dia a todos. Primeiramente, justificar meu atraso. Nós da Comissão de Educação tivemos pela manhã visitando algumas escolas, algumas um mês, né? Até para acompanhar como está a situação do retorno às aulas. Mas fiz questão de estar aqui presente junto com vocês. Já tinha tido uma conversa na semana passada,
né? Tenho um apreço muito grande pelos conselheiros tutelares aqui em Santa Luzia, tanto a Letícia, quanto o Kleber, quanto o Emerson, são amigos nossos aí de longa data, e endossar o pedido aí da retirada do projeto para a gente poder ampliar a discussão. É só esse meu pedido, por favor. Finalizados, vereadores, dentro da forma regimental, primeiro eu falo diretamente para o Wellerson, negando o seu pedido de vista, com toda a vênia, claro, o senhor me respeite e eu respeito Vossa Excelência, mas temos que seguir o regimento. Para ser, então, retirado de pauta, que fica um tempo maior para discussão. Retirado de pauta. Não precisa de votação. Senhor presidente, só uma parte? Claro. Eu falo das minhas palavras, as palavras do doutor Wander, vamos ouvir pelo menos o secretário. Se for possível, né? Isso, vou dar o segmento, convidar a doutora Ana, se ela quiser se manifestar. Senhor presidente, obrigado. Questão de ordem ainda? Pode falar, pois não. Só pelo meu esquecimento, cumprimentar a doutora Ana Clara, o Júlio também. Tenho um apreço muito grande, gosto muito do trabalho que eles desenvolvem à frente da secretaria. Tem sido uma secretaria que tem feito um trabalho diferenciado aqui no município, para positivo. Tá, senhor presidente? Gostaria de deixar esse registro. Fiquem de pé, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Agradeço a oportunidade de vir esclarecer para vocês acerca desse projeto de lei. O que a Letícia pontuou realmente é verdade, a gente está discutindo sobre essas questões já tem um tempo, né? Os conselheiros tutelares, eles são administrativamente ligados à Secretaria de Desenvolvimento Social, é um órgão autônomo, né? E eles têm essa ligação também com o CMDCA, que é nosso Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E qualquer alteração legislativa, ela precisa perpassar pelo Conselho. O Conselho ele é paritário, né? Tanto a sociedade civil quanto o governo participam, e essa discussão ela já vem acontecendo, né? Não é uma mudança simples, eu acho que vocês melhores do que eu sabem que uma alteração legislativa é uma grande responsabilidade e demanda um estudo aprimorado. Então, mês passado, isso finalizou em uma reunião extraordinária, como bem disse a Letícia. A proposta foi aprovada pelo CMDCA, encaminhada para a Secretaria de Desenvolvimento Social, e nós encaminhamos para o consultivo da Procuradoria Municipal. Isso está no consultivo da Procuradoria, né? Como eu já disse, nós estamos falando de funcionários que não são servidores públicos, né? É uma característica diferente. Então, todos os direitos, benefícios, né, devem estar previstos em legislação específica. Eles não são amparados, por exemplo, pelo Estatuto do Servidor. Então, isso está no consultivo da Procuradoria, contudo, na semana passada, nós fomos surpreendidos com algumas questões que precisariam ser alteradas a tempo da publicação do edital para Conselho Tutelar. Nós temos uma eleição no primeiro domingo de outubro, né? Essa eleição ela tem uma data pré-fixada nacionalmente, né? Dia 1º de outubro, e nós tivemos algumas alterações, principalmente na Resolução 231, de dezembro de 2022. É uma alteração muito recente, mas implica no processo eleitoral dos conselheiros tutelares. Então, como essa proposta macro ainda está na Procuradoria Municipal e ainda está no consultivo, isso ainda não foi para o Legislativo, né? Nós estamos falando de inovações que precisam ser previamente consultadas pelo consultivo da Procuradoria, nós achamos por bem simplesmente selecionar o que implicaria nessa eleição para passar de maneira mais célere, porque senão esse processo eleitoral ele vai ser prejudicado, como, por exemplo, uma pontuação que a Letícia fez sobre a necessidade de ter experiência em entidades registradas no CMDCA. Isso não é porque eu quero, né? Isso está previsto na resolução do CONANDA. A gente simplesmente pontuou o que já tinha uma previsão e nós éramos obrigados a se atentar, sob pena de sermos até acionados pela 2ª Promotoria, que está acompanhando de perto todo esse processo eleitoral. Então,
Então, nós não estamos inovando de maneira nenhuma nesse projeto de lei, né? As inovações como vale transporte, licença por luto, licença por doação de sangue, licença por morte, que são, sim, extremamente importantes e justas, ainda estão em análise na PGM e só não vieram pela questão da urgência do processo eleitoral. Outro exemplo que cito para os senhores. Hoje, na nossa legislação municipal, ela prevê a possibilidade de apenas uma recondução. Então, conselheiros tutelares que já foram reeleitos, não poderiam participar desse trâmite que a gente vai ter em outubro. Por lei, a gente precisa publicar esse edital 6 meses antes. Isso finaliza dia 3 de abril. Se a gente não tiver essas alterações a tempo, a gente não vai estar adequado com o ECA e com a resolução 231, que é de observância obrigatória. Então, o motivo foi esse, eu concordo com o vereador Wander, talvez faltou uma comunicação nesse sentido de explicar o porquê que só estava sendo encaminhado essas previsões que não haveria questionamentos, até porque a gente não está inovando, a gente está adequando a legislação municipal, e o que faltou continua assim na Procuradoria, isso já está lá com o consultivo, a gente espera que tão logo isso seja aprovado, né, se estiver dentro da legalidade, e aí a gente encaminhe novamente para os senhores avaliarem. Mas a justificativa, eu gostaria de deixar aqui muito claro, de maneira nenhuma a gente está tentando diminuir os direitos dos conselheiros, eu sei da importância, né? Eu sinto na pele a dificuldade do trabalho deles, mas nesse momento a nossa justificativa e necessidade é para se atentar ao processo eleitoral que já está aí batendo na porta. Ok? Obrigada. A gente vai retirar de pauta. Casa Democrática tem que escutar todos os lados. Mas fica aqui um pouquinho de indignação, como sempre, né? A eleição que a Ana falou aqui é nacional. Ou seja, a Procuradoria já sabe que existe. E fica deixando faltando 2 semanas. Aí fica a indignação de qualquer um, né? Pelo amor de Deus. Já pode mandar em janeiro, que aí tem tempo para discutir. A questão de ordem, total, presidente. Questão de ordem, presidente. Concedido. E aí a gente vai aproveitar até a presença do nobre secretário Jardel aqui, né, que mais uma vez a Procuradoria deixa todo mundo de saia justa. Mais uma vez. Muito importante a explanação da secretária aqui. E quando eu falei no mínimo estranho, porque no mínimo faltou diálogo, informação. Então, aproveitar o Jardel aqui para dar um puxão de orelha lá. Questão de ordem, senhor presidente. Só para concluir aqui, parabenizar mais uma vez a doutora Ana, pastor Júlio, que sempre está aí. Eu não acompanho de perto, mas sempre que eu posso a gente vê aí e faz jus aí o que vocês vêm fazendo na secretaria, então de parabéns. A gente viu na fala da doutora Ana que ela está empenhada para tentar resolver e solucionar o problema do Conselho Tutelar, mas a gente vê aí, sinceramente, ponto de vista meu hoje aqui, se eu tivesse uma explicação mais para frente aí, eu posso mudar o meu pensamento hoje. Mas a gente vê uma falha grande da Procuradoria aí, se conseguiu passar aqui 5 itens, por que não conseguiu passar mais 5? Qual que é o problema? Sem mais, presidente. Questão de ordem, senhor. Concedido, Ilaci Bicário. Só uma fala antes de conceder. Presidente. Eu li uma parte na fala do André Leite. Concedido, André. É só fazer uma pergunta para o secretário se a resolução já foi enviada para essa casa, resolução nacional? Sim. É pública. No site lá. Seria muito importante. Obrigado, viu? Sem mais, presidente. Presidente, tinha pedido primeiro questão de ordem. Concedida, doutor Wando, desculpa. Mais uma vez, obrigado, viu, presidente? Foi esclarecedor a gente ouvir tanto a nossa conselheira tutelar, Letícia,
e também ter ouvido a secretária, porque realmente para a gente ver que não tem ninguém com intenção de prejudicar ninguém. Às vezes falta mesmo uma operância mais ágil aí. A gente sabe que a Procuradoria fica sobrecarregada, mas tem alguns casos, como se trata de um caso de urgência, poderia dar a urgência no caso concreto, não pela metade, no meu entender. E prazo, eu acho que a gente não ficaria prejudicado, a Procuradoria teria aí uma semana para poder avaliar, já, né, foi retirado de pauta. A gente, semana que vem, né, igual a doutora Ana informou, que é até 1º de abril, né? 3. Então, a gente tem a próxima reunião nossa no dia 27 das comissões e a próxima reunião ordinária no dia 28. A gente tem tempo para a Procuradoria fazer essa avaliação e mandar de volta para a gente o projeto, no meu entender, tá? E semana que vem, já na terça-feira mesmo, eu acredito que a gente teria condições, se houver dispensa de interstício, eu acredito pela urgência, poderia ser aprovado, que é justificável, poderia estar enviando o projeto na terça-feira à tarde, lá para a Prefeitura. Então, agora a gente pede a agilidade da Procuradoria para poder avaliar essa situação e reenviar aqui, que aí a gente resolve o mal-entendido, resolve tudo que tiver de resolver. Foi já por eles falado aqui, pelos conselheiros, foi algo que foi até mesmo aceito pelo próprio prefeito, o conselho já aprovou também, a secretária não tem nenhum impedimento, mandou para lá, para a Procuradoria, só para ver se tem legalidade. Então, uma semana é o suficiente aí para poder a Procuradoria dar a atenção que merece essa situação. Obrigado, presidente. Glaci Bicalho. Senhor presidente, tem que cumprimentar Jardel, a secretária Ana Clara, né, que eu não fiz o cumprimento inicial. É uma situação complicada, né? Escutamos as duas, né? A secretária e a Letícia. Todas as duas teve explicações claras da necessidade urgente da aprovação. A doutora, ela falou que dia 3 precisa desse projeto aprovado. O Vaguinho, ele falou uma palavra coloquial, mas muito certa, né? Deixa a gente calça justa, né? Olha a situação, o projeto chegou aqui agora, já, faltando dia 3 tem que ser aprovado, porque senão vai prejudicar a classe, né? É complicado. Agora, o doutor Wander, ele falou algo aí que dá tempo da Procuradoria analisar, dá tempo da Secretaria analisar, mas nós temos que falar do Legislativo. O que adianta esse projeto chegar aqui, novamente, o Legislativo não participou e a gente vê defeito no projeto. Aí vai trazer problema. Ele tem que vir aqui certinho, já consistente, para ser votado e aprovado. O Legislativo seria bom participar desse entendimento. Legislativo, Procuradoria, Conselho Tutelar. E não adianta, se o Legislativo não participar, pode ser que chegue algum vereador aqui, vê algo que não está certo, aí pede vista do projeto. Aí começa. Então, seria bom a gente tentar esse entendimento, tá? Com a Procuradoria, e o Legislativo e a classe. Na fala, uma parte, né? Classe. Você deixa eu continuar, Wagner? Pode, claro. Então, senhor presidente, eu acho que dá tempo, se a gente for, Vossa Excelência, nomear aí as comissões inerentes ao projeto, dá tempo da gente marcar uma reunião com a Procuradoria, com a classe, para a gente ver os itens que podem ser incluídos, né? E o projeto venha para casa aqui certinho para a gente votar e aprovar em sessões extraordinárias. Obrigado, presidente. Senhor Wander, fica à vontade, doutor. Não, vereador, só informando que a participação do Legislativo é presente, até mesmo nos conselhos, salvo engano, ou mudou lá. Então participam, né? Tem vereadores, tem o titular e o suplente, né? Então, eu não acho que houve ausência do Legislativo. Eu não falei isso não, presidente. Não, você não entendeu, não. Ah, tá. Ok. Eu estou falando para a futura discussão. Ah, para essa discussão, onde o projeto virá aqui,
renovado. Mas o Legislativo ok? participou sim da discussão. Não, eu não estou falando anteriormente. Eu estou falando no Conselho, Sociedade Civil e Governamental, né? Eu sei qual que foi aprovado, não é isso? Participou, ela falou, eu escutei, doutora, as duas falando. Era só eu estou falando, doutor Wanda, é agora, tá? Nessa mudança de projeto, nessa reanálise desse projeto, que o Legislativo participe. Tá bom? Obrigado. Juninho Dulau. Senhor presidente, a doutora Ana falou que tem que ser votado até dia 3, né? O que acontece? Aí eu não falo nem para a doutora Ana e nem para a Camila, a Procuradoria que está aí, não é direcionado a vocês, não. Mas quando a Procuradoria quer, ela manda sim. Sexta-feira não mandou um projeto que a gente tem que votar hoje? E quando é de vontade deles, eles encaminham sim. Encaminhou um projeto sexta-feira para a gente votar hoje, depois dessa reunião aqui. O presidente marcou uma nova reunião para a gente. Então, se é de interesse da Procuradoria, ela sim. E ela sabe que essa casa aqui, se marcar uma reunião extraordinária, essa casa vai votar, né? Então, eu falo de uma forma geral, quando é de interesse da Procuradoria, ela encaminha o projeto para casa, fica pedindo o presidente para marcar uma extraordinária, mas quando não é de interesse dela, aí ela deixa o projeto aí. Mas sim, nós temos 2 semanas. Se nós vamos votar um projeto que chegou aqui sexta, nós vamos votar no domingo, 2 semanas dá para a gente votar esse projeto aí, tudo certinho, tá? Então deixa esse recado aí, porque quando é de interesse da Procuradoria, eles encaminham assim. Uma parte, Juninho. Vontade, vereador. Acho que o senhor foi, assim, cirúrgico na fala. Se tivesse interesse. O triste é saber que a classe reúne lá com o Executivo, a classe reúne com a Procuradoria, expõe o problema, entra num acordo e na hora que o projeto é encaminhado para cá, ele é encaminhado faltando o direito do servidor, né? Não é de hoje, tá? O Conselho Tutelar, os conselheiros, desde quando assumiram que eles têm tido constantes reuniões nessa casa, na prefeitura. Eu lembro muito que o vereador Zé Marcelino, na época, já buscava esses benefícios e até hoje não vê essa resposta. Eu falo por mim, não falo pelos outros vereadores. Sem atender os benefícios que os conselheiros estão buscando, eu não aprovo esse projeto. É o compromisso que eu faço com os conselheiros. Sem atender os benefícios que eles estão pedindo, que eles estão dando, eu não aprovo. Eu voto contra mesmo. Por quê? Pelo que eu entendi, o projeto até então está atendendo o pleito da prefeitura, mas o dos conselheiros não. Então está resolvendo para uma parte e para outra não. Então assim, é o meu posicionamento. Sem as alterações eu não voto favorável. Tá? Então eu gostaria de deixar registrado. Na parte ainda, Juninho? Sim, vereador. E ressaltar aqui, presidente, que essas reuniões não estão sendo de agora, junto ao Executivo, a própria Secretaria. Há uns 7 a 6 meses atrás, a gente foi lá no prefeito, junto com os conselheiros, o prefeito chamou o jurídico, já estava essa primeira conversa, aí deixa para 2 semanas chegar aqui para a gente. Sem mais, presidente. Concluído, todos os vereadores, questões de ordem, fica então decidido, retirada de pauta. E o Ellerson, como está acompanhando isso, o Lelei da Autoescola, fica designado o acompanhamento com o Conselho Tutelar, Vossa Excelência que pediu vista com toda a venda, igual eu falei com Vossa Excelência, mas a retirada de pauta nesse momento é melhor. Tá joia? E o senhor pode acompanhar. Fica também a Comissão de Direitos do Homem e da Mulher para acompanhar junto com o Ellerson, que é o que está na legislação Justiça, Direitos do Homem e da Mulher e Administração Pública, mas eu acho que Direitos do Homem e da Mulher se encaixa melhor para dar esse acompanhamento. Dando seguimento, solicito ao vereador Paulo Henrique Cabeção, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que se manifeste sobre o projeto de lei 033/2023, que altera o dispositivo da lei 3.832, de 8 de junho de 2017, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências, de autoria do Executivo. Com a palavra, Paulo Henrique Cabeção, conhecido também como relator.
Muito obrigado, senhor presidente. Reitero os cumprimentos novamente a essa casa. Senhor presidente, trato o presente de resposta à solicitação feita pelo excelentíssimo presidente da Câmara Municipal nos seguintes termos. Legalidade do projeto de lei de número 033/2023, Executivo Municipal, que altera o dispositivo da lei de número 3.832, de 8 de junho de 2017, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária excepcional de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Do projeto. Do projeto de lei de número 033/2023, extrai-se o seguinte: o projeto tem por objetivo alterar lei de número 3.832 de 2017, que dispõe sobre a contratação do tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. A alteração se dará no inciso 3º do artigo 12. O dispositivo que se pretende alterar tem as seguintes redações: original e nova. Original: ser novamente contratado com fundamento nesta lei antes de decorridos 12 meses de encerramento do seu contrato anterior, salvo na hipótese previstas no parágrafo único do artigo 5º e do artigo 22º desta lei, mediante prévia autorização, conforme determina o artigo 6º desta lei. Nova redação: ser novamente contratado com fundamento nesta lei antes de decorridos 12 meses do encerramento do seu contrato anterior, salvo nas hipóteses em que a nova contratação seja precedida de novo processo seletivo simplificado ou nas hipóteses já previstas no parágrafo único do artigo 5º e do artigo 22º, mediante prévia autorização, observando o artigo 6º. O Executivo justifica a sua proposta como a seguinte: a propositura em causa visa contemplar, em âmbito municipal, hipótese similar com a já prevista no ordenamento jurídico estadual. O Executivo, em sua mensagem, apresenta vários dados para justificar a mudança proposta. Da resposta: após a análise detalhada do projeto de lei de número 033/2023, assim dissertamos: o projeto de lei de número 033/2023, apresentado pelo Executivo, tem normalidade no que tange a sua legalidade, não apresentando nenhum óbice frente à legislação pátria. O projeto se faz acompanhado de uma mensagem muito bem fundamentada, trazendo em seu bojo argumentos legais que justificam a sua apresentação. Na fundamentação, o Executivo explica ponto a ponto de forma bem detalhada os acréscimos propostos. Diante do exposto e depois de analisado o projeto de lei de número 033/2023, vemos que não há óbice legal em sua apresentação, podendo o mesmo ser levado à plenária e à Câmara Municipal de Santa Luzia, Minas Gerais, para discussão, votação e aprovação. Esse é o nosso entendimento e opino pela legalidade do projeto de lei de número 033/2023, cuja autoria, Executivo. Sem mais, senhor presidente. Concluída a bela leitura do parecer, coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer referente ao projeto de lei 033/2023. Solicito ao relator Paulo Cabeção que registre seu voto. Solicito à vice-presidente Luísa do Hospital que registre seu voto. O pessoal do Executivo poderia explanar um pouquinho esse projeto? A Luísa está com pouca dúvida, por favor. 033, antes de colocar em votação, por favor, de pé, gente. Vereadores. Bom dia, nobres vereadores, senhor presidente e todos os demais aqui presentes. Sobre esse projeto, o que ele vem possibilitar? Atualmente, a nossa legislação pede período de carência de 1 ano para que um contratado, que foi contratado temporário pela administração, possa novamente ingressar aos quadros. Esse projeto vem possibilitar a contratação antes desse período de 1 ano, caso haja um processo seletivo simplificado. Então, houve o término do contrato dele, do contratado temporário,
E, se houver um novo processo seletivo simplificado, ele poderá ingressar nos quadros da administração antes desse período de 1 ano. E por que vem isso? Para ajudar em questões de urgência, em questões que o município esteja precisando desses funcionários contratados temporários, que a gente sabe que, normalmente, eles já têm a especialidade, a experiência, a formação, e eles têm a possibilidade de tentar novamente processo seletivo simplificado. E, caso eles sejam aprovados, também ele tem que passar pelo processo, eles possam ingressar para a administração, não ficar prejudicada, nem os munícipes terem que lidar com a interrupção do serviço público. Então, esse projeto de lei veio para ajudar o município nesse sentido. A grosso modo, a procuradora pode me corrigir se estiver errado. Para vocês entenderem, tem uma pessoa que tem 7 meses de casa, ela tem que esperar 12 meses para ser recontratada. Nesse caso, com essa lei específica hoje, ela poderá ser contratada, ela não vai ter que esperar chegar a 12 meses do contrato. 7 meses, 9 meses, 11 meses, o que for. Passou no processo simplificado, tem a possibilidade de contratar. Ela pode ser contratada novamente. Não tem que esperar esse período de carência. Entenderam, gente? Ela tem 7 meses de contratar, ela precisaria esperar 12. Com esse projeto, ela não precisará, não é isso? Isso mesmo. E, aproveitando o ensejo que eu estou aqui, estou representando a Procuradoria, não tenho a competência de gestão do órgão, mas, escutando as reclamações aqui, vou repassar para a gestora, a Procuradora-Geral e a Subprocuradora, para que haja uma comunicação melhor do órgão com a Câmara. Eu já estive à frente da coordenação do setor legislativo e consultivo, hoje em dia não mais. Sei das demandas da casa, sei da importância de uma boa comunicação e me coloco à disposição do que for necessário para recebê-los lá, para tentar auxiliar, intermediar essa comunicação. E, sobre o projeto de lei em comenta, eu vou estar conversando com a Rose para ver a melhor possibilidade, a melhor estratégia que a gente pode fazer. Vou repassar para a Procuradora-Geral, para a gente ver se a gente consegue, se for o caso, enviar um substitutivo, se tem a possibilidade do parecer do consultivo sair para embasar a proposta legislativa. Então, a gente vai estar trabalhando para melhorar isso aí, tá bom? Questão de ordem, senhor presidente. Juninho do Lau pediu primeiro, Vaguinho. Só um minuto. Camila, a gente sabe da sua competência, você sempre solicita para atender a gente. Nenhuma crítica aqui foi direcionada a você e eu posso falar isso em nome de todos os vereadores, né? Nós sabemos aonde temos as dificuldades, mas a gente aproveita esse microfone aqui também para fazer nossos questionamentos, né? Você pode ficar tranquilo que nós sabemos da sua competência e nenhuma dessa crítica foi feita nem a você, nem a secretária de Desenvolvimento Social, mas é porque é um problema recorrente com todos os projetos de outras secretarias também, então aproveitamos aqui para deixar nossa indignação. Obrigado, tá? Vaguinho, golo. Valeu, presidente. Ô, Camille, queria ressaltar a fala do nobre vereador Juninho, e que bom que você teve essa sensibilidade de passar toda essa situação lá para a Procuradoria, porque a gente nós observamos até no passado que isso era até bem frequente aqui, né? E isso é importante. E a gente tem muito questionamento mesmo quanto à celeridade dos projetos que a Procuradoria envia para a gente, deles não ser em tempo hábil para a gente avaliar e analisar. Tá? Então, assim como eu pedi até ao secretário de governo para chamar atenção, você que atua lá na pasta, tá? A gente faça essa gentileza. E referente ao projeto, até me parece que a lei ela é municipal, mas a lei estadual ela não exige isso, não é isso, me parece? Isso mesmo, não tem essa previsão. E a lei federal também. Então, o município ele tem competência para gerir sobre isso. É ele que deve falar. Cada legislação municipal deve se adequar e versar sobre essa matéria que lhe compete. Então, é por isso que
o município vem com a necessidade de uma previsão específica legislativa quanto à matéria. Ok, é só para tranquilizar os nobres pares, né? Então, a lei estadual e federal, ela não exige a previsão de tempo, né? Só está na lei municipal. O município está mais engessado do que a lei estadual, por exemplo. É mais restritivo, sem a necessidade, sem de ter essa questão. É isso, mais algum questionamento? Sim, eu vou só completar, Camila. Primeiramente, agradecer, né, a senhora. Eu tentei fazer uma emenda sexta-feira, discuti bastante até com a Rose, discussão dentro do legislativo, né, boa. O doutor Moura ficou de analisar e dar um parecer para mim, de fazer uma emenda, porque dentro do projeto de urgência e emergência, são 24 meses, né? 12, podendo ser mais 12, salvo engano, até 2 anos. E eu tentei que não vinculasse, ficasse somente 12, para evitar rede social, oposição, o que for, as pessoas falarem que essas pessoas, ano que vem, vai ser usada eleitoralmente, caso uma renovação acontecesse. Mas ele me explicou que teria que mudar a lei toda. Ele me deu o parecer hoje de manhã cedo, via WhatsApp, por áudio, e não pode fazer essa emenda. É uma pena que não pôde, mas seria o ideal, que seria contratação somente de 12 meses, o vínculo para esse prazo, a Procuradoria do Executivo teria que fazer um concurso público mesmo, dentro de 12 meses. Ele falou que eu teria que mudar na lei toda. Então, fica aqui pelo menos a minha sugestão da emenda, mas não foi possível. Isso não impede que a administração promova o concurso público. Inclusive, salvo engano, isso está sendo promovido. Mas o que acontece? Se a gente vinculasse os 12 meses, obrigaria a Procuradoria a fazer. Desde o minuto que eu pensei que vai ser prorrogado por 2 anos, a Procuradoria acabou de apresentar um projeto que está em cima da hora de 2 semanas. Imagina um concurso público. Ela vai ficar os 2 anos esperando para se realizar. Ela não vai ficar com o prazo estipulado de 12 meses. Com a minha emenda, ela ficaria no prazo estipulado de 12 meses. Se a Rose quisesse manifestar, que foi essa discussão que nós fizemos, né, Rose? Eu queria que fosse feito o concurso dentro de 12 meses, certo, que seria o ideal para o município. Agora, por favor, Rose. A Rose entendeu o que eu queria. Bom dia a todos, vereadores, vereadora Luísa, público presente, servidores da casa, nossos colegas servidores do município. A discussão, no caso, a intenção do Gleison seria fazer uma alteração no texto de lei, não permitindo a prorrogação dos contratos de processo seletivo simplificado por mais 1 ano. O que eu passei para o Gleison não seria possível essa emenda neste projeto, uma vez que o texto desse projeto de lei, que faz a alteração na lei existente, no sentido de trazer uma exceção para que as pessoas com contratos possam ser recontratadas, sem ter um intervalo de 12 meses. É essa a condição do projeto de lei. A pretensão dele de retirar essa possibilidade de aditivo por mais 1 ano, ele teria que alterar mais questões na lei, porque a possibilidade de aditivo por mais 12 meses tem suas exceções, né, que tem que ser demonstrada, por exemplo, calamidade pública, na área da saúde, enfim. Então, tem suas exceções já previstas em lei. E a outra situação que, no meu ponto de vista, poderia ser prejuízo, é porque nós já temos edital publicado para processo seletivo simplificado. E o edital, ele obedece uma lei geral, no caso em específico essa. Então, a gente poderia ter um atraso aí também, para que esses processos fossem realizados agora, porque teria que fazer uma retificação. Então, foi nesse sentido. Camila, quer falar mais alguma coisa? Não tem mais nada a acrescentar. Daqui a pouco você volta. Por favor, fiquem de pé, gente. Ou seja, só para concluir, o que eu pensei era um concurso público o mais rápido possível, mas dentro da legalidade e nem prejuízo para a cidade, damos seguimento. Solicito a vice-presidente Luísa do Hospital que registre seu voto. Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Tem 3 votos aqui, Gilmara. Tem que tirar o do Paulo Bigodinho. Vamos cancelar de novo e refazer, porque tem uma votação do Paulo Bigodinho ali. Tranquilo, Bigodinho. Solicito ao relator, Paulo Cabeção, que registre novamente seu voto. Solicito à vice-presidente, Luísa do Hospital, que registre seu voto. Solicito ao Gleison Johnny, eu, presidente, que registre seu voto. Aprovado por essa comissão, 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Educação, Cultura o parecer referente ao projeto de lei 033/2023. Solicito ao relator, senhor excelentíssimo Ilaci Bicalho, que registre seu voto. Solicito ao vice-presidente Cristiano Matos, que registre seu voto. Agora sim, não menos importante, solicito ao presidente Paulo Bigodinho, que registre seu voto. Aprovada por essa comissão, 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Saúde e Ação Social o parecer referente ao projeto de lei 033/2023. Solicito ao relator Juninho Dulau, que registre seu voto. Solicito ao vice-presidente Paulo Bigodinho, que registre seu voto. Solicito à presidente Luísa do Hospital, que registre seu voto. Aprovado e finalizado por essa comissão, 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao projeto de lei 033/2023. Solicito ao relator Paulo Cabeção, que registre seu voto. Solicito ao vice-presidente Lelei do Salão, que registre seu voto. Solicito ao presidente Cristiano Matos, que registre seu voto. Aprovado e finalizado o projeto de lei 033/2023, de autoria do Executivo, por todas as comissões. Passamos agora para proposições e apresentações. Passo a palavra para o excelentíssimo vereador, doutor Vander Carvalho, autor do projeto de lei 028/2023, que altera o anexo 1º da lei 4.456. O ano aqui está errado, mas está 1222. Depois, se alguém puder fazer a retificação aqui para mim, deve ser a data, né? De julho de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Com a palavra, excelentíssimo senhor Dr. Vander Carvalho, vereador de Santa Luzia. Ô, presidente, mais uma vez, bom dia, né? Essa aí é só questão de mudança na nomenclatura mesmo, porque antes na lei orçamentária estava previsto Casa Verde e Amarela, e agora mudou para Minha Casa Minha Vida. É só mesmo para não ter problema lá na frente futuramente e dar algum entrave aí para essas pessoas que poderiam ser beneficiadas com o programa Minha Casa Minha Vida, que é hoje, né? Antes era Casa Verde e Amarela. É só a mudança. Acredito eu, Wander, que eu tenho até uma indicação. Se caso tiver, Vossa Excelência assina comigo, por favor, que a ideia é excelente e evita problemas futuros bancários. Porque para as pessoas forem fazer o financiamento e por aí vai, e até receber as casas. Parabéns pelo projeto, viu, Wander? Mais alguma coisa? É só isso, presidente. Obrigado. Aproveitando aqui, vou emendar 2 projetos de lei de autoria do vereador Ilaci Bicalho. Passo a palavra para o excelentíssimo senhor Ilaci Bicalho, autor do anteprojeto de lei 009/2023, que institui
a gratuidade dos transportes públicos do município para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias em horário de expediente. Aproveitando também, doutor Ilacir, passa a palavra para o senhor para falar sobre o projeto de resolução 001/2023, que cria a Biblioteca da Câmara Municipal de Santa Luzia. Por favor, com a palavra nos dois projetos, Ilacir. Senhor presidente, mais uma vez, meus cumprimentos aí. Esse projeto do ACE e da CS, em algumas cidades já existe, né? Transporte gratuito. Isso visa um atendimento ao público, né? Mais eficaz, mais rápido. E a gente vê elas aí batendo as... Coitada, anda muito, sabe? O deslocamento delas apesar que é em casa, mas a distância de uma casa para outra é bem grande, né? E, evidentemente, dentro do horário de trabalho delas. É um favorecimento que a gente poderia fazer para eles aí, né? Isso aí, esse anteprojeto, se o prefeito puder fazer, seria ótimo. E a biblioteca é somente mesmo para... visa, né, oferecer mais produtos de informações aos vereadores, aos próprios vereadores, servidores públicos, sociedade em geral, né? Tanto no cunho político, né, científico, né, cultural, histórico, que a Câmara tivesse essa condição de dar essa condição aí para os servidores, para o próprio político e para os munícipes, ok? É isso, presidente. Parabéns pela explanação e pelos projetos apresentados. Agora eu vou passar a palavra aos representantes do Executivo para falar o projeto de lei 030/2023, que altera os dispositivos da Lei 4.542, de 23 de dezembro de 2022, que concede auxílio alimentação aos agentes públicos municipais, que especifica: acresce dispositivos à Lei Complementar 1474, de 10 de dezembro de 1991, e revoga a Lei 3.361, de 3 de julho de 2013. Convido aqui para os representantes do Executivo, Ana Gabrich, Camila, ou é só a Camila? É só a Camila? Mandar um grande bom dia aqui para o Júlio, meu amigo, de muitos anos. Para quem não sabe, Júlio já foi até inquilino lá da nosso lar, com a Igreja Betesda, que fica meu grande abraço a todos os participantes da Igreja Betesda, lá do Conjunto Cristina e toda Santa Luzia. Gente, a gente fez uma falta de educação, peço desculpas a Camila, a gente nem levantou para ela. Eu que fui apressada, vim correndo, né? Bom dia novamente, gente. Peço desculpa, Camila. Esse projeto de lei, ele tem a possibilidade, ele prevê a possibilidade de fazer o pagamento em pecúnia do Vale Alimentação, porque atualmente a legislação prevê somente em ticket. Então, a gente abre essa possibilidade também para favorecer os servidores e que eles não sejam prejudicados por possíveis trâmites administrativos. E não há óbice algum atualmente no governo federal, ele é feito somente dessa possibilidade. Acredito que essa Casa Legislativa também é em pecúnia, ou só me engano, não? É a Assembleia, Os órgãos legislativos também adotam, e é uma decisão administrativa em prol do servidor mesmo. Eu não acho que tenha muitas dúvidas contra essa demanda. A minha dúvida é só por que está revogando a Lei 3.361? Está junto aqui no projeto. Revogando a Lei 3.361. Você sabe explicar, não? Eu teria que ver... Deixa eu ver o projeto aqui. Porque provavelmente ela fala versa de forma diversa dessa matéria. Só consultar. A senhora quer dar uma olhada primeiro? Por favor.
porque essa lei versa sobre o restaurante do servidor. Então, já que seria fornecido o vale alimentação em pecúnia, eu acredito que não estaria em consonância com essa outra legislação, já que já seria suprido pelo vale. Então, o que você está dizendo é que o executivo então não terá mais, a grosso modo, um restaurante popular lá dentro. É isso? Com o vale da refeição? Tira a obrigatoriedade legislativa de ter. Agora, se a gestão pretende ou não, aí eu não consigo te responder. Mas ela retira essa imposição legislativa de ter, já que já está sendo concedido o vale por hora. Eu acho que o doutor Vando poderia até falar melhor, que é um lutador da causa aí de ação social. Seria bom as duas coisas, né? Ter o vale-refeição e a refeição lá dentro mesmo, lá para poder comprar. Presidente, já que o senhor até mencionou, mas não é o caso, porque aqui o restaurante é para o servidor, né? O restaurante não é o restaurante popular que a gente tanto sonha. É até uma ideia, né? A gente já questionou, já mencionamos, eu acredito que já tem até lei para isso, eu não sei, não posso dizer, mas esse restaurante que existia, ele era para o servidor. Como agora vai, né? E parabéns ao prefeito, se foi a procuradoria que teve essa ideia, até brinquei com o presidente aqui da casa. Aqui na casa foi um projeto meu, dessa questão do Vale Alimentação, no qual teve apoio dos vereadores e criamos, mediante o cartão. Só que a gente vê, por exemplo, Assembleia Legislativa, Governo Federal, paga em espécie o valor. E aí dá mais liberdade para a pessoa comprar onde ela quer, porque a gente vê que os nossos servidores ajudam a fomentar, obviamente, né, o local, o comércio local, mas às vezes fica limitado, que tem lugar que não recebe o cartão, né? Então esse valor pago em espécie realmente foi uma bola dentro, vulgarmente falando. Parabéns aí pelo prefeito, parabéns ao nosso prefeito, pastor Sérgio. Só que a diferença é essa, não é o restaurante popular, porque eu lembro que quando a gente assumiu, existia esse restaurante do servidor lá e foi interrompido o funcionamento dele mediante a queda que poderia ter daquele espaço onde pegou fogo e tudo, então ficou inseguro ali para continuar executando o restaurante. Só que não era um restaurante popular, era um restaurante designado ali para o servidor público municipal. Se eu estiver errado, é isso mesmo. Só esclarecendo, e eu sou totalmente favorável ao restaurante popular, então daqui a pouco eles editam aí, fala que o vereador está indo contrário. Não é isso. Já que está suprindo a necessidade com o Vale Alimentação, porque já existe em lei a questão do restaurante, então aí já resolveu o problema. E até melhorou para o servidor, porque aí ele tem liberdade de comer lá na Dona Jacinta, ou lá naquela doninha que tem uma comida muito gostosa lá no Frimisa, esqueci o nome dela, o senhor conhece aí de lá? Ou levar de casa também. Ou levar de casa, a pessoa utiliza o dinheiro para fazer a compra e fazer sua marmita e levar. Então, parabéns, realmente faz sentido aí esse projeto. Eu queria só adicionar, pedir a licença da palavra para adicionar que as verbas têm caráter indenizatório e que estão dentro do teto de gasto, não integram teto de gasto com o pessoal, então não tem nenhuma restrição financeira para essa mudança também, está de forma legal. Questão de ordem, presidente. Presidente, só deixar o registro também, me parece que foi uma sugestão da Acerluz, tá? A Associação do Servidor, que fez essa proposta para o Poder Executivo, parece que tem até ofício, né, porque parece que teve problema no certame da licitação para a contratação do cartão. E aí eles fizeram oficialmente pedindo para que a Prefeitura estudasse a possibilidade de ser feito no Cobrão. Né? Então, assim, a gente não pode deixar também de falar da importância que a Associação do Servidor tem tido aí em todo o processo. Já fica aqui uma sugestão para a Procuradoria, salvo engano, Vossa Excelência Cristiano Matos deveria até constar nesse projeto, salvo engano, porque tem uma indicação ou um anteprojeto de lei de Vossa Excelência, né? Depois podia ver com a Procuradoria, com a Denise lá, sua assessora lá, para ver junto com a Procuradoria da Casa se tem. Se tiver, para colocar o nome de Vossa Excelência no projeto. Não tem? Então, estão me dizendo que tem. Então, eu estava com salvo engano, já vou partir para certeza.
mas é coisa de detalhe, muito importante para o vereador, é claro, e para a Procuradoria eu acho que é um pequeno detalhe, junto com o Executivo, para colocar o nome do vereador. Obrigado, fique à vontade. Com a palavra, Ilaci Bicalho. Questão de ordem, excelência. Concedido. Senhor presidente, muito bem dito por Vossa Excelência. Nós já falamos aqui várias vezes que os anteprojetos dos vereadores, quando é feito o projeto na prefeitura, não menciona o nome do vereador que fez o anteprojeto, sabe? Nós já falamos disso, nós já pedimos à Procuradoria, já pedimos aí ao Executivo, e não vem o nome do vereador. O que adianta a gente... Está virando indicação de luxo mesmo, né? Essa é como diz o pessoal. O anteprojeto, gente, é muito bem elaborado, o vereador tem o jurídico dele, pensa, elabora, e aí quando o Executivo faz o projeto, nem lembra do vereador. A gente pede aí à Procuradoria para fazer menção do vereador que, se porventura fez um anteprojeto, para nascer o projeto executivo. A gente pede muito porque a gente trabalha muito aqui, a gente pensa, a gente gasta aí os esféfalos aqui, né? Então seria muito bom valorizar o vereador. Eu te agradeço. Obrigado a participação, Ilaci Bicalho. Vaguinho, Vossa Excelência, se quiser se manifestar sobre a extraordinária, que logo em seguida Vossa Excelência vai ocupar a cadeira de honra do senhor, a qual eu já agradeço por nos dar aqui a oportunidade de sentar nela. Pode convocar aí a galera aí, todo mundo. Esse presidente está animando a segunda-feira nossa, hein? É isso aí. Gostaria de convidar aos nobres pares, a vereadora Luísa, para, após a reunião de comissões aqui, nós realizarmos nossa reunião extraordinária. Obrigado, meu presidente. Eu sempre falo, desde menino, nem sabia que a frase era de alguém, mas no final tudo dá certo. E se não der certo, é porque não está no final ainda. Pode ter certeza. Eu sinto a presença direta de Deus. Tomo rapidamente decisões curtas. Surpresas felizes me sucedem diariamente. Somos rápidos, fortes e corajosos. São por essas e muitas outras razões que todos nós, vereadores, somos vencedores. Peço a todos que fiquem de pé, os que puderem, é claro. Em nome de Deus e da padroeira de Santa Luzia, declaro encerrada essa reunião. Tchau, obrigado.